Ao pensar em gigantes intelectuais que moldaram a história por meio de suas ideias, sua mente pode evocar imagens de Aristóteles, Platão ou John Locke. Mas você já ouviu falar de São Tomás de Aquino? Neste episódio, vamos desvendar as camadas de um dos pensadores mais influentes da Idade Média, um homem cujas ideias preencheram a lacuna entre a fé e a razão, entre a teologia e a filosofia. Junte-se a nós para mergulhar na vida, na obra e no impacto duradouro de São Tomás de Aquino, um nome sinônimo de brilhantismo teológico. Bem-vindos de volta ao nosso canal, onde desvendamos os mistérios do passado para trazer as histórias mais loucas, estranhas e maravilhosas de todos os tempos. Hoje, vamos mergulhar fundo no mundo da escolástica do século XIII, um movimento filosófico e teológico que dominou a Europa medieval. E no centro de tudo isso, encontramos o nosso santo do dia, o enigmático São Tomás de Aquino. Aquino, nascido por volta de 1225, na cidade italiana de Aquino, não era um homem comum. Ele estava destinado à grandeza. Nascido na poderosa e culta família d'Aquino, sua infância foi marcada por privilégios e estímulo intelectual. Aos 5 anos de idade, já lia e escrevia, demonstrando uma impressionante aptidão para o aprendizado. Esses foram os alicerces de uma mente que mais tarde moldaria o discurso teológico por séculos. Sua educação formal começou na abadia de Monte Cassino, onde monges beneditinos lhe incutiram o amor por textos clássicos e estudos religiosos. Essa base se mostrou crucial quando ele ingressou na ordem dominicana aos 20 anos, trilhando um caminho que o levaria a se tornar um dos teólogos mais importantes da Igreja Católica. Mas o que diferenciava Tomás de Aquino de seus contemporâneos? O que havia em sua abordagem que o levou a ser reverenciado como o doutor angélico? Para entender isso, precisamos nos aprofundar na própria essência da escolástica. Em sua essência, a escolástica era um método, uma forma de reconciliar fé e razão. Nasceu do desejo de compreender e defender a doutrina cristã contra a crescente onda de pensamento secular. Tomás de Aquino, profundamente influenciado pelas obras de Aristóteles, recentemente traduzidas para o latim, buscou aplicar a razão e a lógica a questões teológicas. Não se tratava de abandonar a fé, tratava-se de enriquecê-la com a razão. Sua obra-prima, a Suma Teológica, é um testemunho dessa filosofia. Nessa obra, Tomás de Aquino explorou sistematicamente uma vasta gama de tópicos teológicos, desde a natureza de Deus até a salvação. Ele não se limitou a aceitar doutrinas pela fé. Ele as dissecou, analisou e construiu seus argumentos com a precisão de um advogado. Daí seu título de doutor angélico. Sua erudição era tão profunda que lhe rendeu o título de Doutor Angélicus, ou Doutor Angélico, um reconhecimento da luz celestial com a qual ele iluminava as complexidades teológicas. Mas por que compreender Tomás de Aquino é tão crucial para a compreensão da história? Por que ele deveria ser importante para nós hoje? A importância de Tomás de Aquino ecoa pelos corredores da história. Seu impacto no pensamento ocidental foi nada menos que sísmico. Ele desempenhou um papel fundamental na formação da teologia medieval e sua influência pode ser vista em movimentos filosóficos e teológicos subsequentes. Além disso, sua ênfase no direito natural e nos direitos humanos abriu caminho para as teorias modernas de justiça. Em essência, Tomás de Aquino não escreveu apenas sobre teologia. Ele criou uma estrutura para pensar a fé que continua a ressoar hoje. O legado de Tomás de Aquino vai além da teologia. Sua Suma contra os Gentios é um exemplo notável de sua capacidade de sintetizar conceitos teológicos complexos de forma acessível a não crentes. Esta obra, destinada a pessoas fora da fé cristã, apresenta uma exposição sistemática da doutrina cristã,
destacando o brilhantismo de Tomás de Aquino na apologética e sua profunda compreensão da condição humana. Para compreender verdadeiramente a profundidade do pensamento de Tomás de Aquino, vamos dissecar uma de suas ideias mais famosas e influentes, a lei natural. Esse conceito, nascido de sua crença na teologia natural, postula que os humanos podem distinguir o certo do errado apenas pela razão, independentemente da revelação divina. Essa ideia não era apenas uma reflexão filosófica, ela tinha implicações no mundo real. A lei natural tornou-se um pilar fundamental nas discussões sobre justiça, direitos e governança. Seus ecos podem ser vistos nos escritos de pensadores iluministas e na formação dos sistemas jurídicos modernos. Em essência, Tomás de Aquino não se limitou a teorizar sobre Deus. Ele se debruçou sobre como essa crença deveria moldar o comportamento humano e a sociedade. Um tema que permanece central para a ética e a filosofia política. Mas a história de São Tomás de Aquino não se resume a ideias brilhantes. É também sobre o homem por trás dessas ideias. E esse homem estava longe de ser perfeito. Em uma carta ao seu amigo e colega teólogo, Alberto Magno, Aquino se abre como nunca antes, revelando um lado de si raramente visto pelo mundo. Ele fala de suas lutas contra o medo, a dúvida e o desânimo, confessando que muitas vezes se sente inadequado para as tarefas que lhe são confiadas. Ele escreve sobre o peso das expectativas, o medo do fracasso e os momentos em que questiona suas habilidades. Essas confissões não são meramente o desabafo de uma alma perturbada, são um testemunho da universalidade da experiência humana, independentemente de status ou conquistas. Nessas palavras íntimas, vemos um homem lutando contra os mesmos medos e dúvidas que muitos de nós enfrentamos em nossas próprias vidas. Ele nos lembra que mesmo diante de realizações extraordinárias, a vida pode ser uma luta. No entanto, a história não termina aqui. Na mesma carta, Aquino revela seu mecanismo de enfrentamento, sua arma secreta contra o medo e a dúvida, a oração. Ele descreve seu hábito de orar regularmente antes das refeições, um ato de devoção simples, porém profundo, que o mantém firme em meio aos desafios da vida. Essa prática não era apenas um ritual pessoal, era uma tábua de salvação que o conectava à sua fé, oferecendo consolo e força quando as coisas ficavam difíceis. É uma história que ressoa com muitos, especialmente aqueles que se encontram lutando contra demônios internos enquanto carregam grandes responsabilidades. Ao compartilhar suas vulnerabilidades, Aquino se conecta conosco em um nível mais profundo, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Sua história se torna um farol de esperança, sugerindo que mesmo nos momentos mais sombrios, a fé e a introspecção podem trazer luz e consolo. Mas há mais para desvendar aqui. A franqueza de Aquino sobre suas lutas também convida à introspecção. Ela nos leva a confrontar nossos próprios preconceitos e preconceitos sobre figuras históricas. Somos encorajados a vê-los não apenas como ícones grandiosos, mas como indivíduos complexos que lutam com as mesmas lutas humanas que enfrentamos diariamente. Isso é particularmente importante quando se trata de uma figura como Tomás de Aquino, cuja influência no pensamento ocidental é inegável, mas cujas lutas pessoais são frequentemente ignoradas. Ao compreender suas vulnerabilidades, obtemos uma visão mais completa do homem e de sua obra. Isso enriquece nossa compreensão de suas motivações, seus triunfos e suas contribuições, lembrando-nos de que mesmo as maiores mentes são moldadas por todo o espectro de emoções humanas. E não nos esqueçamos do legado duradouro deste pensador incrível. O impacto de Tomás de Aquino na teologia, na filosofia e até mesmo no pensamento jurídico é imensurável.
Suas ideias continuam a ser estudadas, debatidas e reverenciadas, moldando discussões sobre moralidade, justiça e o papel da razão na compreensão da fé. Ao explorar sua vida, obtemos insights não apenas sobre uma figura histórica, mas sobre a evolução de ideias que moldaram profundamente o nosso mundo. Então, um brinde a você, São Tomás de Aquino, o médico angélico cujo brilho iluminou o caminho de gerações de estudiosos e cuja humanidade serve como um lembrete de que, mesmo na busca pelo divino, estamos enraizados nas experiências compartilhadas que nos tornam humanos. Agora é hora de ouvir você. O que mais te fascina na vida e obra de São Tomás de Aquino? Ou talvez você tenha outras figuras históricas que gostaria que apresentássemos nesta série. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E se você gostou desta viagem no tempo, não se esqueça de se inscrever para participar dos próximos episódios. Juntos, vamos continuar desvendando os mistérios do nosso passado para trazer a você as histórias mais loucas, estranhas e maravilhosas de todos os tempos. Até a próxima, continue curioso, continue engajado e continue fazendo perguntas que despertem nossa jornada compartilhada de descoberta.